Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Há alguns aspectos na Bíblia que são marcantes. Um deles, e eu quero falar sobre ele, é o Sansão. É uma figura sui generis, diferente, é diferentão de tudo aquilo que a gente costuma ver como um estereótipo de um servo de Deus, alguém usado pelo Senhor. O Sansão foi diferente de tudo. Para começar, ele foi prometido. Quando o povo de Israel gemia debaixo do jugo filisteu, Israel tremeu, sofreu, foi pisado, humilhado com a permissão de Deus. O Senhor suscitou os inimigos e adversários. Para Deus fazer isso, ele não precisa mudar muita coisa, não. É só abrir a porteira dos inimigos maliciosos, mal intencionados, que eles já querem mesmo fazer o mal. Em nossos dias, quando Deus quer castigar, disciplinando um servo seu, é só abrir a porteira de Satanás, como ele fez com Jó, e dar permissão ao demônio. O demônio já tem mais do que prazer em perturbar a vida do cristão, e é o que ele vai querer. Então Deus só precisa permitir, e Satanás já cuida de tudo. Mas Deus, como é bom e misericordioso, também põe limites, além dos quais o diabo não pode passar. E assim Deus age, e Deus agiu no livro de Juízes, permitindo que inimigos de todos os lados viessem contra Israel. Vinham amonitas de um lado, midianitas de outro, edomitas de um, gente lá do norte, através da Síria, e os filisteus no sul, e cananeus até no meio de Israel, que não tinham sido eliminados. Deus permitiu que se levantassem para perturbar a vida de Israel. Hoje, Deus também permite que adversidades venham contra nós, que pessoas se levantem contra nós para nos fazer mais humildes, quebrantados e dependentes de Deus, para buscarmos a direção de Deus. É preciso que a gente entenda isto. Como Deus permite o inimigo chegar perto de nós para nos perturbar, e nos disciplinar, o que será proveitoso para nós. Alguém dirá, mas Deus deixa o inimigo? Deixa, o contexto da Bíblia todo está nessa direção. Satanás é um instrumento nas mãos de Deus para disciplinar o cristão quando está soberbo, o espinho na carne, você se lembra disso, mensageiro de Satanás, com a permissão de Deus, para fazer com que o apóstolo Paulo ficasse humilde e assim por diante. Tudo isso são espinhos que vêm espetar a nossa vida para que não seja um mar de rosas. Deus não quer que o cristão se acomode aqui na terra. A vida de um cristão nunca será um mar de rosas. Deus quer que você seja incomodado aqui na terra para se manter humilde, dependente de Deus e poder buscar a Deus em tudo e para tudo. Você entende? Assim foi com Israel no livro de Juízes. E em uma daquelas ocasiões, Deus entregou por muito tempo Israel, principalmente Judá e o povo que morava no sul, nas mãos dos filisteus. Os filisteus são hoje aqueles palestinos que estão na faixa de Gaza. Palestino vem de filistino, filisteu, originária da palavra. Mas naquela época, os filisteus já eram como que espinhos, aguilhões perturbando Israel. E Deus deixou, por causa do pecado que eles cometiam, Deus deixou que os inimigos filisteus dominassem Israel, principalmente Judá, por um bom tempo. Até que o povo de Israel começou a gemer, clamar, chorar
e se consertar e pedir misericórdia a Deus. Então Deus respondeu que enviaria o livramento através de um menino que nasceria. Puxa Deus, eu queria a resposta logo. O Senhor disse que o menino ainda vai nascer, depois nós temos que esperar esse menino crescer. Quando ele for adulto, ele vai nos livrar, e até lá nós vamos continuar sofrendo, Senhor. Vocês vão continuar sofrendo. Quantas vezes o cristão quer uma resposta imediata? Se o Senhor não me responde aqui, eu vou lá naquela igreja da oração poderosa, que faz muita propaganda na televisão, porque eu quero a cura na hora. Não vai receber. Não é assim, não tem oração poderosa nenhuma que funciona, não. É vontade de Deus, minha irmã. E se você não está na vontade de Deus, pode ir para gastar o dinheiro de oferta que for com o orador mais poderoso que for, que não vai adiantar. Você não vai receber a resposta de Deus, porque Deus é o mesmo. Ele não vai atender mais a um porque a oração é poderosa, porque você está dando mais dinheiro na campanha. Isso é brincadeira com Deus. O Senhor é o mesmo e tem o poder dele todo à nossa disposição, mas dependendo de condições, de fatores, dependendo não só da fé, depende muito da fé, mas não só da fé, tem que ser da vontade de Deus e tem que haver condições que são cumpridas para que Deus atue. Eu creio nisso, que Deus quer curar a maior parte das enfermidades, mas tem que chamar os presbíteros da igreja para discernir com revelação a causa daquele mal. E então a oração da fé salvará o enfermo. E tem mais, se houver cometido pecados, que é o que normalmente acontece, serão perdoados. A obra de Deus é completa quando faz a coisa direito. Mas então faça a coisa direito. Mas não é o que a maioria faz. A pessoa fica desesperada, não quer esperar o tempo da resposta de Deus e corre lá paga viagem para ir longe atrás daquele homem que tem a oração poderosa, e não adianta nada, porque não é esse o caminho de Deus. Entenda isso, meu irmão. O povo de Israel, por causa dos pecados, teve que esperar, e esperar muito. O Sansão foi uma promessa de Deus a seus pais, e eles deveriam já antecipadamente se consagrarem a Deus para que o filho que nascesse fosse nazireu desde o ventre materno. O que é um nazireu? É uma pessoa consagrada a Deus. O nazireado é um voto de consagração que se faz a Deus, de se privar de certas coisas agradáveis na vida. No caso, o mais importante era o vinho, a uva, tudo feito da uva. O nazireu tinha que se privar. Deixar o cabelo crescer e uma série de outras abstinências que ele fazia para, com isto, demonstrar consagração a Deus. Bom, Deus só usa pessoas nazireus? Não, Deus usa qualquer um. Mas precisa ser nazireu para Deus responder? Não, não precisa ser nazireu para Deus responder. Mas no caso, Deus exigiu que aquele menino fosse nazireu desde o ventre materno e que os pais o consagrassem para ser um nazireu. Nunca cortaria o cabelo, nunca tomaria vinho, nem comeria uva, etc, etc. E, por ser um consagrado, Deus teria uma aliança com ele e, entre outras coisas, Deus daria também a ele uma força descomunal, sobrenatural. O Sansão é o símbolo dos dons espirituais, a pessoa que Deus quer usar com dons espirituais. E eu gosto de ver isso, pessoas simples, pessoas até sem muita cultura bíblica, mas que têm fé, que têm dedicação a Deus, que clamam por milagres, que mandam o morto levantar. Eu gosto de ver essa ousadia da fé que Deus quer honrar na época do derramamento do Espírito Santo, que é a época em que nós estamos vivendo. O Espírito Santo está derramado numa quantidade imensa, uma quantidade incomensurável para cada um beber segundo a sua sede. O Espírito Santo está derramado para fazer milagres e maravilhas de uma forma nunca vista na história da humanidade. E Deus está fazendo isso.
Eu gosto de ouvir testemunhos do que Deus está fazendo hoje no meio muçulmano, ressuscitando vidas, curando, libertando, fazendo maravilhas, e pessoas estão se convertendo. Jesus está aparecendo aos muçulmanos, multidões de muçulmanos estão se convertendo a Jesus. É lindo, é maravilhoso, mas todos eles só se convertem por milagres e maravilhas tremendas. Por que isso não acontece no nosso meio? Os crentes estão acomodados, mas Deus quer que haja maravilhas e sinais para que os outros se convertam. O Sansão é o próprio símbolo dos dons sobrenaturais, os dons espirituais. Ele teria que cumprir com rigor os ditames daquela aliança, o voto de nazireado. Ele seria nazireu desde o ventre materno. Em consequência, Deus daria a ele uma força descomunal, sobrenatural. Por exemplo, ele uma vez saiu pelos portões da cidade, que se fecharam como que para prendê-lo dentro da cidade, portões de ferro. Ele arrancou, meteu a mão, arrancou os portões da cidade, que pesavam muitas toneladas de peso. Ele arrancou tudo aquilo, botou nos ombros e subiu o morro com aquilo tudo nas costas. Claro, evidente que é um milagre maravilhoso de Deus, mas que Deus também quer dar para nós, milagres vários. Você precisa crer, minha irmã, meu irmão. Deus quer usar você em milagres nunca vistos. Levante a sua fé, creia no Senhor. Deus quer usar você para fazer a obra dele, para que outros venham a se converter. Creia em milagres, ouse pedir a Deus milagres. Bom, o Sansão foi uma figura diferente de tudo. Logo cedo ele começou a sentir a força do Senhor, fez coisas acontecerem, mas ele era humano também. Então a gente se questiona, meu Deus, aquele homem, aquele pastor é tão cheio do Espírito, Deus usa com poder, mas ele é mulherengo, não é? Ele gosta de uma birita, né? Ele bebe, ele fuma e Deus usa. Será que Deus pode usar uma pessoa assim? Olha para Sansão, pode. Sansão era mulherengo, fraco nessa área, e era Sansão. E Deus usou com poder. Os dons, preste atenção que a Bíblia diz, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus deu, não tira mais. A pessoa vai para o inferno depois, mas Deus não tira os dons que ele deu. Por isso, muita gente tem se escandalizado. Um homem faz milagres, sai dali, vai para uma casa de prostituição, vai beber, vai para uma vida promíscua. Como pode Deus usar uma pessoa assim? Pode, porque Deus usa até um animal, Deus usa quem ele quiser. Agora, essa pessoa, pelo que ela pratica, vai para o inferno, vai sofrer bastante, porque a quem muito foi dado, muito será exigido. Mas Deus não vai deixar de usar essa pessoa porque ela pratica pecados. Preste atenção e entenda isso, que tem estarrecido muita gente. Como é que pode um Sansão ser usado por Deus com uma vida tão errada, tão fraco, tão mulherengo como ele era? Deus é Deus, ele usa. Então creia, meu irmão, saiba que Deus é fiel, ele é fiel. Entenda isso. E o Sansão era irresponsável também. Em determinada ocasião ele foi lá e provocou os inimigos, matou muita gente. E os israelitas, judeus, ficaram estupefatos. Mas Sansão, por que você foi fazer isto? Cutucar a onça com vara curta? Você foi provocar os inimigos. Agora eles vêm nos prender e matar. Eu não quero nem saber. Eu quis me vingar deles. O Sansão era assim. Minha irmã, entenda o que Deus quer fazer na sua vida. O poder, os dons de Deus não vão depender de você ser direitinha, santinha. Dependem sim da sua fé. Os dons dependem só da fé. Tudo está ao seu alcance. Todo o poder no céu e na terra foi derramado pelo Espírito Santo, está à sua disposição. Receba, tome posse pela fé como o Sansão e comece a ser usado por Deus, a ser usada por Deus em grandes feitos. É o que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão, minha irmã.